Gabigol, que tudo indica está de saída do Flamengo, né? Pelas declarações tanto do presidente hoje, né, em entrevista ao nosso ex-companheiro João Guilherme, ele foi ao podcast do João Guilherme e falou sobre o assunto Gabigol, quanto a entrevista do empresário do Gabigol, né? Hoje aqui no Seleção Sport TV, o Júnior Pedroso, ele falou que teve com os dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, para a renovação do jogador e, segundo ele, essa renovação não deve mesmo acontecer. Vamos ouvir. A gente iniciou, então, a tratativa de renovação em março de 22 e durante esse período, até outubro de 23, foram algumas reuniões, imagino eu que umas 10 reuniões presidenciais no Rio de Janeiro, fora algumas diversas ligações com o Marcos e com o Bruno, né, que são as pessoas que estão no fronte da negociação do lado do Flamengo e são as pessoas que sempre trataram com a gente. E em outubro de 23, em meados de outubro mais ou menos, a gente sela o acordo onde os dois ligam para a gente, o Marcos e o Bruno, e nos parabeniza pela extensão de mais 5 anos de contrato. Paralelo a isso, o meu sócio e advogado estava em contato com o jurídico do Flamengo, pedindo as minutas para a gente adiantar o processo jurídico de revisão de contratos. E a gente já encontrou algo estranho ali, porque o jurídico não passavam os drafts para poder revisar. E a partir dali começaram a sair algumas matérias, em alguns veículos específicos, que o Flamengo estava enfrentando dificuldade dentro do seu board para poder aprovar essa renovação do Gabriel. Mediante a isso, a gente começou a apertar um pouco o cerco e apertar o Flamengo pedindo respostas, né? Até então eles iam responder, em algum momento pararam de responder. O que aconteceu foi um movimento muito grande do lado do Corinthians. Em momento algum, a gente abriu negociação com o Corinthians porque a gente estava respeitando esse acordo que tínhamos desenhado com o Flamengo e na expectativa dessa extensão por 5 anos de contrato, que essa era a prioridade do Gabriel. Isso agora, por último, estive com o Bruno em maio de 24, no jogo do Red Bull e Flamengo, que foi em Bragança, e o Bruno me convidou para um café, eu sentei e ele perguntou o desejo de reabrirmos a negociação. Se o Gabriel estava confortável em rediscutir a negociação, e eu expus que sim. E a gente estava sim, entendemos talvez que eles tivessem alguns problemas políticos internamente para poder ter desenvolvido o negócio que já estava acordado, mas que estávamos dispostos a conversar. E agora, por último, o Flamengo veio abordar o Gabriel diretamente com essa proposta de renovação de extensão de 1 ano de contrato, entendendo que o clube precisava desse tempo para poder avaliar ele, enfim. Isso foi direto com o Gabriel e, de fato, o Gabriel, no momento, ele estranhou isso, óbvio. A gente imaginou que talvez viria alguma coisa do Flamengo, sim, mas nunca imaginamos que o Flamengo ia propor 1 ano de contrato, extensão de 1 ano de contrato, independentemente dos termos financeiros, para ele ficar mais 1 ano. E aí, óbvio, na hora ele negou isso e aí ele entendeu o que estava acontecendo e aí a gente discutiu o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. Tá aí o Júnior Pedroso. Deixa eu passar aqui para Mansur e para Alex, mas já digo o seguinte, acho que está todo mundo na sua aí, né? O Gabigol querer 5 anos de contrato é justo, né? Faz parte, ele quer uma segurança e tudo mais. E o Flamengo, diante do último ano e meio do Gabigol, em que ele não joga bem, também está na dele de oferecer 1 ano de contrato. Cada um entende o que pode ser o melhor para si. E eu acho que tá tudo certo, né? Eu confesso, se fosse o Flamengo, eu acho que o Flamengo está correto. Eu acho que o Flamengo está correto na avaliação. Por que quase, Mansur? Queria ouvi-lo. Sob a lógica racional esportiva, vamos pegar o último ano e meio de carreira do Gabigol, especialmente o último ano, 2020, a temporada 23, é uma temporada de rendimento bem abaixo. Isso. A temporada de 22 já não era de excelente rendimento, mas ainda muito boa. Mas teve seus para os padrões Gabigol, né? Pelo isso. E teve seus momentos de pico, teve um gol que é muito marcante, enfim. Mas em 2023 você extrai muito pouco. E 2024, já com o holofote posto no Gabigol para o rendimento dele, a resposta ainda é muito tímida. Depois tem o período de suspensão, enfim, uma série de outros atropelos nessa caminhada.
há pouquíssimos motivos, sob uma lógica racional e esportiva, para que o Flamengo ofereça um contrato de 5 anos ao Gabigol. Ainda mais com o custo do Gabigol. E pelos valores que o Gabigol entende ser merecedor. E ele tem direito de entender ser merecedor de um valor e sentar à mesa para negociar. Bom, isso posto, a oferta de 1 ano de contrato, se a história fosse apenas essa, o Flamengo avaliou o desempenho recente do Gabigol e ofereceu 1 ano de contrato. Com aumento ainda, vale, com um aumento de salário. Vale ressaltar. Tá dentro de uma lógica esportiva que se justifica. Porém, o que não é, em termos de condução, o melhor dos processos é ter um acordo feito em outubro de 23, aperto de mão, 5, e a partir daí você começa a cozinhar o atleta e o seu agente, não manda o contrato para leitura e não coloca abertamente, que seja por uma pressão interna política ou por uma reconsideração sua em cima das atuações, de outubro até junho, que você está reconsiderando o processo. E isso não é dialogado abertamente. Se assim aconteceu, como foi relatado pelo empresário do jogador. Aí eu acho que é uma condução que não é a ideal, ainda mais que está tratando com um jogador que é um ídolo para gerações mais jovens, que não tem, por exemplo, tantas referências do início dos anos 80. Sim. É o grande ídolo que essas pessoas viram no Flamengo. E para muitas pessoas é o segundo maior da história. Então, aí é preciso ter um pouco de cuidado nessa condução. A lógica de oferecer 1 ano de contrato ao Gabigol, pelo que o Gabigol fez nos últimos anos, e ter cuidado na renovação, né, não oferecer 5 anos com esse custo tão alto, ela esportivamente se justifica. A condução, a forma como se saiu do acordo de 5 anos para se chegar a 1, é que eu acho que podia ser outra. É que eu acho que tem um negócio que o dirigente fica numa situação muito desconfortável pelo tamanho do Gabigol, né? Quando eles talvez tenham feito esse acordo lá atrás, falou, pô, é um momento ruim do Gabigol, logo ele vai retomar sua vida normal. Já tem quase 2 anos. E aí o que acontece? Aí quando eles perceberam que o Gabigol não estava dando resposta, pô, vamos cozinhar um pouco o galo aqui, esperar o acordo e tal. E ele fica nessa situação. Poderia ser mais claro? Poderia, mas você perde um pouco de margem de manobra ali, né, nesse negócio. É uma situação difícil, mas tá todo mundo no seu direito, né, Alex? Eu acho que tá todo mundo no direito, de certa forma, eu concordo. Eu só não concordo com o Flamengo nessa questão de oferecer 1 ano. Tem direito, eu não concordo pelo tamanho que é realmente o atleta, né? E ainda pelo que ele pode dar. Se ele tivesse 34, 33 anos, tudo bem. Ah, mas é um risco fazer isso, é um risco com todos os atletas. E se o Gabigol ou qualquer atleta desse tamanho, ele vai lá, vai renovar e ele vai querer sentar em cima, ele vai ser altamente cobrado por isso, né? Então, é óbvio que o futebol ele é de momentos, e se nesse momento o Gabigol, de repente, ele, apesar de estar no final do contrato, todo atleta ele quer sim uma segurança. Eu vejo 2, 3 anos de contrato pelo menos, acho que 3 anos é algo muito racional para o tamanho do Gabigol e tudo, que eu acho que o atleta desse nível ele tem que ser... O custo é muito alto, né, Alex? Se você ficar com um jogador desse tamanho, com um custo altíssimo, por mais 3 temporadas, tendo em vista que ele já não rende há 1 ano e meio, pelo menos, depois você vai ser cobrado por isso, né? Você, dirigente, no caso, é quem vai ser cobrado. Naturalmente ele vai, mas a gente vê hoje o mercado do jeito que está, Felipe, nenhum tipo de jogador minimamente parecido com o Gabigol vai ganhar menos do que isso. E ele não vai fazer a escolha pela questão do dinheiro. Aí depende esse percurso desse ano e meio para cá, pode ser que fique da maneira que conduziu e as coisas que aconteceram, é que fica aquela questão de atleta, empresário e clube. Eu me lembro, isso é um fator importante. O Gabigol, quando volta da Europa e faz uma temporada no Santos em 18, ele era um jogador muito questionado pela impressão que ficou no Brasil do jogador que saiu e não conseguiu vingar. Sim. Isso. E aí, com todo esse holofote, ele faz uma grande temporada no Santos. Aí ele chega ao Flamengo por empréstimo na primeira temporada. Para que o Flamengo exercesse essa compra, por ter chegado ao Flamengo, novamente ele está bastante observado, bastante avaliado, e sob certo nível de pressão. Ele faz uma outra grande temporada. E quando começam as discussões, e ali era inevitável, diante de tudo que ele faz em 2019, sobre a compra do Gabigol, era quase uma imposição da arquibancada, já havia um receio de como seria o Gabigol com 5 anos de contrato. Porque ele tinha construído uma imagem de um jogador que, por vezes, tinha seus momentos de relaxamento, de não ser, de menos ímpeto, enfim, dedicação, uma série de questões. Conforme o contrato foi andando, o rendimento foi baixando. Havia motivos para que agora essa impressão ficasse reforçada. Né?
Então faria muito mais sentido, sob a ótica esportiva, você oferecer um contrato mais curto para observar se o jogador vai voltar a se aproximar do seu nível ou não, porque já é uma espera longa. Quando a arquibancada ultimamente pedia a Gabigol, ela não pedia a Gabigol pelo que ele vinha produzindo, porque não acontecia nada nos jogos com a entrada do Gabigol. Às vezes piorava, era o que acontecia. Raramente acontecia um acréscimo de nível. Era uma crença do passado. É quase uma fé, um exercício de fé, de que é o Gabigol que está no imaginário do torcedor e iria reaparecer. E isso não vinha acontecendo. E não é desrespeito a nenhum atleta isso. Claro. É uma análise do desempenho. Né? Isso. Então, é natural o clube ter um receio de oferecer um contrato mais longo. Se realmente as duas partes quisessem, de uma forma bem forte, os dois se quisessem, eles estariam se fazendo propostas melhores. É lógico que ele tem outras coisas e outras possibilidades, e tem clubes que querem apostar nele muito mais hoje, de repente, o que o Flamengo. Só pra fazer Certamente justiça, vão vir propostas. um segundo, só para fazer justiça, em parte desse processo também, ele é retardado por questões do Gabigol, né? Porque o que causou a suspensão também por doping num período. E aí você não vai oferecer renovação sem saber qual é o futuro da carreira dele, que podia ter uma suspensão que Longa. 2 anos não, porque ele já tinha cumprido, né, pela decisão do tribunal, não contava o primeiro ano, mas podia chegar a mais um ano. Depois teve o episódio da camisa do Corinthians, né? Na sequência. Então, alguns dos últimos meses também foram bastante atribulados por questões que o Gabigol criou, e não o Flamengo. É por aí.